turma, eu sou o professor Souto. Vamos continuar o assunto magnetismo, né? Então pensa bem, quando você lê aqui indução eletromagnética, você pensa em induzir, né? Então você vai gerar, né, algo, você vai produzir a partir de algo magnético. E ele chama, então o que é essa indução eletromagnética? Eletro tem a ver com corrente elétrica. Magnético, magnetismo. Campo magnético é esse vetor aqui, ó. Esse B é o campo magnético que eu estou gerando, né? Campo magnético. Um físico dinamarquês chamado Christian Ørsted. Ele que visualizou que você a partir da corrente elétrica gera um campo magnético. Nós não vimos aqui na bobina, na aula passada? A bobina, eu passei corrente elétrica através de um fio enrolado na bobina, no solenoide que acabamos de ver. Aquele campo magnético foi gerado a partir da corrente elétrica, ok? Isso é Ørsted. O que acontece é que agora, com o campo magnético já criado, eu vou fazer agora o contrário, o caminho inverso. Eu vou estar a partir do campo magnético, gerando a corrente elétrica. E aqui nós usamos esse termo, fluxo do vetor indução. O que é interessante que esse fluxo magnético, o que é fluxo? Fluxo é quanto de campo magnético passa através desta área, tá? Então esse fluxo, na verdade, na vista lateral dessa, eu estou olhando essa espira em perspectiva, mas veja bem, na vista lateral eu vou colocar aqui é o B, nós temos aqui o campo magnético, ok? E aí eu pergunto, qual é a quantidade de linhas de força, né? Vamos supor as linhas de força aqui. Linha de força era aquelas aulas que nós já vimos. A linha de força em que o campo magnético ele tangencia as linhas de força, tá? Isso nós já vimos também. Tudo bem. Se eu tenho essa espira vista lá de lado essa espira está assim, ó. Ok? Então, tá vendo aqui na perspectiva? Olha que eu vou fazer isso aqui. Então eu vejo que esse fluxo é máximo. Então nós temos aqui, se a espira estiver aqui, eu vejo que o maior número de linhas de força possíveis vão atravessar essa espira. Tá? Matematicamente falando, cria-se um vetor chamado normal à espira. Tá? Para você entender melhor isso, deixa eu pegar essa caneta aqui que é melhor. Para você entender esse daqui, eu vou chamar de N. N, na verdade, é um vetor, chamado vetor normal. E esse vetor normal, ele vai representar a área da espira. A área da espira, que é por onde as linhas de força de campo magnético passam. Ó. Então, esse campo magnético, ele está atravessando esta porta. Isso aqui é uma porta, né? Você tem uma porta aberta e você tem o B passando. Ó, isso tudo aqui é B. Isso daqui tudo é o campo magnético. Ok? Então nós temos aqui as linhas de força atravessando a espira. E aqui a passagem é máxima porque essa espira ela é perpendicular ao B. Mas ao mesmo tempo ela é paralela ao vetor normal representativo da área.
Quando eu quero calcular, então, o fluxo magnético, isto é, quantas linhas de força atravessam essa espira, que é a partir daí que nós vamos encontrar, né? A partir disso daqui, vamos entrar na lei de Lenz e depois na lei de Faraday, tá? Para vocês verem. Então, vamos devagar. Então, primeiro, uma ideia de como é que eu vou calcular esse fluxo. Então, quanto maior for o campo magnético, maior vai ser o fluxo magnético aqui. É que nem água. Se eu tenho um B eu tenho lá um fluxo de água através de uma seção transversal de uma tubulação, né? Se aumentando o B, você está aumentando, é como se aumentou. Aumentando a quantidade de água que passa pelo tubo, você aumentou esse fluxo, né? A área é outra coisa também. Quanto maior a área, mais você facilita a passagem. Então você tem um estádio lá com um portãozinho assim. E tem lá 30 mil pessoas querendo sair. Se você aumentar a área, você facilita o fluxo. Não é assim? Se você aumenta a área, você facilita a saída das pessoas lá do estádio. Aí que tá. Se eu tiver nessa situação e eu calcular o ângulo aqui, o ângulo θ entre as linhas de força do campo e a área, que é o vetor normal, eu tenho aqui um ângulo zero, tá? Quando eu for girando isso daqui assim, ó, eu tenho isso aqui, né? Tá? Assim é fluxo máximo, tá vendo? Se eu for girando assim, repare que o fluxo vai diminuindo, ó. O fluxo vai diminuindo. Na hora que a espira estiver aqui, agora a espira paralela ao B, aí o fluxo zero. O fluxo vai ser zero. Se eu pego aqui, ó, olha agora a representação, essa caneta aqui é a normal, que é o vetor área. Aqui está a espira, é a régua. Essa régua aqui é a espira, tá? Na hora que eu vou girando, olha o B aqui. Então o B é esse aqui, né? Olha o B aqui, tá? Aí eu vou girando essa espira, ó, veja bem. Você está vendo que a espira vai ficando paralela ao B. O B é esse verde aqui, ó. Na hora que a espira está paralela ao B, as linhas do B não atravessam mais a espira, então o fluxo é zero. E ao mesmo tempo, eu estou vendo que entre a caneta amarela e a verde, o ângulo é de 90 graus. Então eu tenho que usar uma função que, quando o ângulo for 90, o resultado tem que dar zero. E quando o ângulo for zero, o resultado tem que ser máximo. E é aí que a gente utiliza a função trigonométrica cosseno. Por quê cosseno? Porque se eu fizer cosseno de zero, eu sei que vai dar 1. Nós sabemos aqui, da trigonometria, por isso que é bom você assistir a aula de trigonometria primeiro, que cosseno de zero é igual a 1. E cosseno de 90 graus, que é o ângulo entre o vetor normal área e o B, o cosseno de 90 é zero. Isso você precisa saber, tá? Isso você precisa saber. Então nós temos primeiro o fluxo. O que vai acontecer? Contrário da ideia de Ørsted, que você tem a corrente gera campo magnético, que nós vimos agora há pouco na aula passada. Quando a corrente gera o campo, agora vai se perceber que quando você tiver variação do fluxo magnético, você vai gerar a corrente. Então, quando eu tiver agora alteração disso aqui, eu tenho a geração da corrente elétrica, tá? E nós vamos representar o delta φ, que é essa letra aqui, isso daqui é variação do fluxo, é isso que eu vou precisar. Variação do fluxo magnético. Se eu tiver variação do fluxo magnético, eu terei, deixa eu melhorar aqui. Se tiver variação do fluxo magnético, aí a gente vai ter a geração da corrente elétrica, que é o I, né? E esse fluxo magnético é o seguinte, a unidade é assim, ó, o campo magnético
É o Tesla, como nós vimos, certo? Tesla. A área é metro quadrado. Então, essa unidade, Tesla vezes metro quadrado, aí entra em homenagem a um físico alemão chamado, de sobrenome Weber, né? Que é William Weber. William Weber. Isso daqui é o conhecido como Weber. Então, fluxo magnético, a unidade do fluxo magnético é o Weber, tá? Um físico alemão do século XIX, tá? Muito bem. Então, mediu-se o fluxo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar primeiro na lei de Lenz, que é como essa corrente vai ser gerada, e depois na lei de Faraday, como a partir dessa corrente eu tenho a diferença de potencial em volt. Tá? Essas duas coisinhas você precisa saber. Nessa parte do fluxo magnético, só corrigindo, complementando, na verdade, eu coloquei W, é WB, tá? O fluxo, a unidade do fluxo magnético, que é o Weber, é representado pelo WB para não confundir com watt, tá bom? Então, fluxo magnético é aquilo que a gente viu agora. Ó, o fluxo magnético, essa espira aqui está parada. E eu tenho um ímã aqui, ó, polo norte e polo sul, certo? Olhando, ó, veja bem, essa espira, né? Você está vendo de frente aqui é uma espira, mas ela vai estar perpendicular ao plano da lousa aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar essa espira na vista lateral, que é aqui, ó, olhando de lado, ok? Vou até colocar com a mesma cor. Ó, essa daqui é a espira, tá? Esse daqui é o ímã. O ímã, polo norte e polo sul, certo? As linhas de força, elas saem do polo norte. Então, o campo magnético representativo aqui é assim, ó, saindo, certo? Então, nós temos as linhas de força passando pela espira, desse jeito aqui, ó. Tá? Ou melhor, atravessando a espira, certo? Ixi, tá faltando. Muito bem. Vamos ver se a tinta me ajuda aqui. Então, deixa eu ver se saiu. Melhorou um pouquinho. Ó, aí você tem aqui as linhas de força atravessando a espira, tá vendo? O que acontece? Quando eu aproximo o ímã da espira, se você deslocar o ímã com uma velocidade para cá, você vai estar aumentando as linhas de força aqui dentro, que atravessam a espira. Se você aumentou essas linhas, a quantidade de linhas de força que passam pela espira, você aumentou o fluxo magnético. Você alterou o fluxo. Se você alterar esse fluxo aqui, vai ter a geração da corrente. Mas aí vem a lei de Lenz explicando qual é o sentido da corrente, como é que funciona isso. Então veja bem. Se você aproximar o polo norte do ímã, então ó, o polo norte é essa parte preta da caneta, tá? Se eu aproximo o ímã da espira, pela lei de Lenz, porque isso na verdade tem a ver com conservação da energia. Então veja bem, o que é conservação da energia? A energia estaria aumentando, aqui, e aí a espira faz um movimento contrário para equilibrar, para manter aquele somatório constante. Então, sem complicação, é mais fácil você entender assim. Ó. Então, se eu aproximo o polo norte e as linhas de força começam a aumentar, a espira vai fazer o contrário, tentar se opor a esse aumento. Então, presta atenção. Ó. Quando eu aumento as linhas de força, ou aumento a quantidade de linhas de força atravessando a espira vai criar naturalmente uma reação contrária a esse aumento. Então, peraí. Se eu estou com o campo do ímã para lá, para cá, a espira vai gerar um campo para cá, contrário, atrapalhando. Ó. Aqui, ó, ela vai fazer isso. Ó, tá vendo? O polo norte está se aproximando
Então ela vai criar um polo de repulsão. Vai criar um polo norte aqui. Vai repelir, quer dizer, ela está impedindo o aumento das linhas de força. Mas espera aí, se ela está aqui, ó, regra da mão direita. Olha lá, agora eu vou fazer aqui, ó, regra da mão direita. Na hora que eu aproximo o ímã, pela regra da mão direita, ele vai criar um polo norte aqui, ó, saindo, tá vendo? Então, olhando de lado, ó, estou aproximando aqui, ó, a regra da mão direita. Olha o B aqui. Então, eu teria um sentido da corrente assim, né? Um sentido para cá. Na verdade, a corrente estaria no sentido anti-horário. Então, se eu aproximo o polo norte, a corrente vai estar no sentido anti-horário. Mas como é que eu vou organizar isso na sua cabeça? É fácil, olha só. Na hora que o polo norte aproxima, a espira não vai se opor a esse aumento do fluxo? Vai. Então ela vai criar um polo norte. Olha só. Então se eu estou aproximando o ímã aqui, olha o N do polo norte. Então eu sei que o sentido da corrente é no sentido anti-horário. Então eu sei que se ela criou um polo norte, é porque eu estou aproximando o polo norte. Ela criou uma repulsão. Agora eu vou puxar o polo norte e estou indo embora. O que ela vai fazer se eu pegar o polo norte e fizer isso? Ela vai fazer o contrário. Ela vai se opor à redução das linhas do fluxo magnético. Então, se eu vou me afastando, o fluxo vai diminuindo. O que ela vai fazer? Ela vai se opor a essa diminuição. Então ela vai criar o polo sul. Se eu puxo o polo norte, ela cria o polo sul. Se eu aproximo o polo norte, ela cria o polo norte. Quer dizer, aquela coisa indecisa, né? Quando você chega, ela não quer. Quando você vai embora, ela quer. Quando você chega, ela não quer. Quando você vai embora, ela quer. Né? Você já conhece essa história, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou afastar o polo norte. Como é que você vai memorizar isso daqui? Qual é o sentido da corrente? E outra, se tem... Vamos já associando as coisas. Se tem corrente elétrica, vai ter diferença de potencial. Vai ter força eletromotriz, né? E força contra-eletromotriz. Chama de simplesmente diferença de potencial. Vai mais fácil. Que é a mesma coisa. Não muda nada. Então agora eu vou afastar o polo norte. Que polo que ela vai criar? O polo sul. E qual é o sentido da corrente? Sentido horário. Então quando eu estou puxando o polo norte, quando eu estou afastando o polo norte, quando eu afasto esse polo norte, o que acontece com o fluxo magnético? Ele vai diminuindo. Entendeu? Então se o fluxo vai diminuindo, ele vai criar um polo de atração. Se aqui é norte, ele vai criar o sul, para não deixar diminuir. Ele não deixa aumentar e não deixa diminuir. E aí o sentido é sentido horário. Outra coisa importante, se a corrente convencional é assim, não esqueça que os elétrons estão girando no sentido contrário. Então aqui eu tenho um excesso de elétrons. Você fala, mas quais os polos do... Qual é a polaridade aqui da espira? Você faz isso aqui, ó. Eu sei que os elétrons estão girando no sentido contrário, então está indo do lugar onde tem o excesso de elétrons para o lugar onde tem a falta de elétrons. Ele sai do lugar onde tem o excesso para preencher a falta dos elétrons. Isso daqui é a teoria da conservação da energia. Né? Onde tem muito vai ter que equilibrar, vai para onde está faltando. Entendeu? Essa é a lei de Lenz, tá bom? Então agora vamos para a lei de Faraday. Como é que é essa coisa da diferença de potencial que vai gerar? Porque na hora que eu faço esse movimento com o ímã, eu girei corrente elétrica. Tá? Então nós vamos ver na próxima aula isso, que o Tião está me fazendo um sinal agora que eu acho que eu entendi. Na próxima aula, porque essa daqui já deu tempo, nós vamos falar sobre a lei de Faraday. Então a lei de Lenz você já sabe, né?
A lei de Lenz simplesmente fala do sentido da corrente elétrica, tá? E é essa coisa que eu acabei de falar para vocês. Vamos então para a próxima aula, para a lei de Faraday.